hoje eu vim aqui trazer para vocês um videozinho respondendo algumas perguntinhas sobre maternidade. Trouxe meu participantezinho aqui especial, porque não quer ficar no carrinho, quer ficar no colo. E vamos lá, meninos. Bom, como todo mundo já sabe, eu sou mãe de 2 meninos, o Moacir, que é o mais novo, de 3 meses, e o Yuri, de 2 anos. Bom, a pergunta mais feita por vocês foi: parto normal ou parto cesárea? Gente, eu tive os dois. O primeiro, que é o Yuri, o mais velho, foi normal. E o segundo, que é o Moacir, foi cesárea. Por que cesárea? Eu vou falar primeiro do cesárea, porque o cesárea foi mais complicado. Eu tive uma gestação do Moacir um pouco mais complicada do que a do Yuri. E assim, em questão de recuperação, eu prefiro o normal do que o cesárea. Claro, no outro dia do normal eu tava completamente, tipo, bem assim. Eu já levantava sozinha, eu fazia tudo sozinha, não precisava de ninguém. E o parto cesárea eu demorei 3 dias para poder fazer exatamente tudo que eu queria sozinha. Sim, gente, com algumas restrições. Eu não podia levantar peso, blá blá blá, isso e aquilo. Por que 3 dias? Nossa, tem gente que demora muito mais. Gente, eu demorei 3 dias, pra mim, tipo, foi sossegado. Se eu fosse ter outro filho, gente, por favor, agora não. Mas se eu fosse ter outro filho, qual parto que eu ia querer? Gente, eu ia querer o parto normal. Sem sombra de dúvidas. O normal é dolorido, mas é muito mais fácil do que o parto cesárea. Em questão de recuperação, em questão de cuidados, tudo mais, é muito mais fácil. E sim, a dor é insuportável do parto normal, mas nasceu, gente, você esquece, você nem lembra de como é que é a dor. Então, tipo, eu preferia o parto normal. Então, acho que eu já respondi a pergunta meio que, né, confusamente, mas respondi. Dificuldades na gravidez. Gente, na gravidez do Yuri, eu tive no meu segundo mês de gestação, estava de 8 semanas. Eu tive sangramento, eu fiquei alguns dias internada, eu não lembro exatamente quantos dias foram, mas foram cerca, acho que de 2 a 3 dias. E assim, não foi nada grave porque não teve descolamento de placenta e não teve colo do útero aberto. Exatamente, o médico não soube me explicar bem certinho o que causava o sangramento. Mas eu fiquei de repouso alguns dias por causa desse... Na verdade, foram exatamente 2 meses que eu fiquei tendo cuidados por causa desse sangramento. E ele chegou a voltar uma vez, mas ele não voltou com tanta intensidade. Aí eu lembro que eu tomei um remédio, que ele era laranjinha, tinha um gosto bem bom, eu não lembro exatamente o nome dele, para inibir aquele sangramento. Bom, vamos lá para a terceira pergunta. Amamentação. Essa é uma pergunta bem crítica para mim, assim. Eu não consegui amamentar nenhum deles. Nossa, mas você não quis amamentar. Gente, não foi porque eu não quis. Do Yuri, eu cheguei a amamentar ele 15 dias no peito, só que eu não tinha leite suficiente. E ele chorava de um jeito assim, desesperado nesses primeiros dias, chegando que a gente ficou 2 a 3 dias sem dormir, porque ele não parava de chorar, simplesmente ele chorava de fome, até que eu levei ele no médico, ele estava fazendo xixi laranjadinho, e a médica falou que ele estava desnutrido. Aí sim, por conta própria, eu fui na farmácia e comprei o remedinho, não, o leite, a fórmula, que aqui é falado fórmula, e comecei a dar a Aptamil para ele. Gente, depois que eu dei a Aptamil para aquele menino, não tinha mais criança em casa. Simplesmente ele dormia o dia inteiro. Então sim, era fome. E do Moacir já foi um pouco diferente. Eu tive leite, eu tinha muito leite durante o primeiro mês. Eu jurei que eu ia conseguir amamentar. Deu exatamente 35 dias que o Moacir tinha nascido, o meu leite secou totalmente. Eu não tinha um fluxo nos últimos dias antes de secar muito bom, eu tava tendo que dar a fórmula. Desde o começo eu tava dando a fórmula para complementar, porque sim, como eu falei, eu tinha leite de pingar, mas não era em todos os momentos. Às vezes, do nada, na hora que ele tava com mais fome, eu não tinha leite que dava o suficiente para ele, então eu tinha que dar a fórmula para complementar. Agora ele tá só na fórmula, mas tá... E vamos para nossa quarta pergunta. Ciúmes. Onde você vai, nenê? Ciúmes. O mais velho tem ciúmes? Gente, o Yuri tem... Rapaz, você vai peidar no vídeo? O Yuri tem muitos ciúmes, mas não é de mim. O Yuri tem ciúmes do pai deles.
Por que que o Yuri tem ciúmes do pai dele? Gente, não sei explicar. O Yuri tem um ciúme, assim, muito impressionante com o pai dele. O pai dele não pode pegar no colo, que ele começa a aprontar em volta pro pai dele soltar e ver ele. Nem que seja pra brigar com ele, mas ele começa a aprontar pro pai dele ir pegar ele. Só que o Yuri é uma criança muito prestativa. Ele ajuda, ele cuida, ele bota mamadeira, ele bota bico na boca, tudo mais. Então, tipo, eu acho que agora, nesse último mês agora, ele tá muito mais sossegado. Ele não tem tantos ciúmes. É difícil mais ele ter ciúmes assim, tipo, que nem ele tinha no começo. Que ele, no começo, foi bem triste de se lidar. Agora, mudou o relacionamento entre você e teu esposo? Não, gente. Não mudou. E, assim, o que eu posso dizer? Ele melhorou o meu relacionamento com o meu esposo. A gente ficou muito mais unido como família, como marido e mulher também. E assim, eu não tenho o que reclamar dele, gente. Ele cuida, ele levanta se precisar de madrugada e me ajuda. Durante a semana sou eu que cuido dos dois, porque ele trabalha fora, né? Mas assim, questão de qualquer coisa que eu precisar, ele fica. Se eu precisar sair e ele precisar ficar com os dois, ele fica e não reclama, é impressionante. Tudo isso, sabe? Eu acho ele um pai muito maravilhoso. A nossa outra pergunta é como foi as suas duas gestações. Gente, eu acho que eu já respondi essa pergunta na outra, mas assim, foi maravilhoso, independente de tudo que eu passei, já que a minha segunda gestação foi de risco, foi muito mais complicada do que a primeira, mas assim, tipo, não tem muito o que reclamar. Foi difícil no começo, assim, do Yuri foi mais difícil por causa do sangramento, mas do Moacir foi pior, por causa que eu tinha azia, eu tinha ânsia de vômito, tinha isso e aquilo. Gente, tinha muita gente que me dizia que gravidez é tudo igual. Não é gravidez tudo igual, gente, pelo amor de Deus. Uma gravidez muda demais pra outra. E vamos para nossa próxima pergunta. Como é ter 2 bebês em casa para cuidar? Gente, eu acho que a parte mais difícil é o cansaço, porque sim, esse daqui é pequenininho, mas ele cansa mais do que o grande por conta de que ele depende da gente para tudo. Ele depende de mim para mamar, ele depende para trocar, ele depende para tomar banho, ele depende para ajeitar ele no berço se ele não tá gostando de ficar daquele jeito. Então, tipo, tudo ele depende de mim. A única coisa que é cansativo com o Yuri é ter que correr atrás dele na hora que ele tá fazendo bagunça. Porque ele já obedece, a gente fala, ele vem, ele se cuida. Ele, quando ele quer comer, se ele tiver com fome, não for hora de jantar ou de almoçar, ou de tomar café, ele vai no armário, ele pega a bolacha, vem e pede pra gente. Então, tipo, o Yuri é muito mais fácil de cuidar. Todo mundo fala que conforme cresce é mais difícil, eu acho que não. Eu acho que quando é pequenininho é mais difícil de cuidar do que quando tá maiorzinho. Agora, assim, tá mais fácil porque durante o dia só fica eu e o Moacir em casa. O Yuri vai pra escolinha às 7h30 e chega às 5 horas da tarde em casa. Então tá um pouco mais fácil, assim, eu consigo fazer mais as coisas, não se jogue, porque senão se machuca o teu pescocinho. E assim, eu acho que é isso, meninas, que eu tinha pra falar pra vocês. Não é fácil ser mãe e alguém tá doente, não tá bonzinho hoje, pelo jeito, garganta tá doendo. Mas é uma coisa, assim, impressionante, meninas, vale muito a pena. O amor que a gente tem por essas coisinhas é muito lindo e a gente não vive sem depois que a gente tem. É claro que eu sempre digo para minhas amigas novas, assim, entre 15 e 16 anos, eu já escutei muito delas dizendo, eu queria muito ter um filho, como que é? Eu falo, gente, aproveite a idade que vocês têm. Não antecipe as coisas. Claro, não é errado você ter um filho e cuidar. Errado é você ter e abandonar ou deixar para avó ou para outras pessoas cuidar. Mas se você pode evitar, hoje em dia a gente tem milhões de métodos que podem evitar. Se cuide, se previna, porque querendo ou não, você deixa de viver muita coisa, gente. Você deixa de passar por muita coisa da idade, e alguém já agarrou nos meus cabelos. Mas sim, é maravilhoso e vale muito a pena. Bom, eu acho que era isso, meninas. E até o próximo vídeo.